Colegas e amigos petroleiros, boa tarde. Hoje é sábado, dia 7 de setembro. Comemoramos nesta data a independência do Brasil, que infelizmente tudo faz crer que tenha ficado apenas nos livros de história. Um país independente significa um país que tem ideias próprias, lideranças no governo que trabalham em favor de todos os brasileiros e não somente em favor de um grupo que os apoia momentaneamente porque está no poder e porque disso pode obter benefícios e porque o trabalhador propriamente dito está sendo relegado a segundo plano, está sendo relegado simplesmente a ser apenas um servo das elites e do patrimonialismo brasileiro. É com pesar, com amargor, com tristeza, que a gente constata que os direitos de séculos que foram obtidos por muita luta, por muita gente que se empenhou decididamente em favor dos trabalhadores, estão sendo usurpados, estão sendo retirados oficialmente da Constituição brasileira e das leis ordinárias. E vemos tudo isso acontecer e não vemos, por outro lado, os sindicatos fazerem o que caberia aos sindicatos fazerem. Os sindicatos têm uma importância histórica que ultrapassa os limites de um país, de uma nação, de um território, ou até mesmo de uma área de um continente, né? E às vezes, como acontece nos Estados Unidos, ultrapassa o Estado americano e se funde com o canadense, como é o caso da famosa e imensa representação sindical americana AFL-CIO. É super poderosa, já foi muito mais, mas vive também nos Estados Unidos um momento de crise, tendo em vista que a situação econômica melhorou muito, mas os direitos trabalhistas também lá estão passando por uma séria crise. Diferentemente de um país chamado Canadá, onde os respeitos do trabalhador e das pessoas são respeitadas, são absolutamente resguardados, ampliados, e o trabalhador é um cidadão acima de qualquer suspeita e acima, e no mínimo igual a qualquer um outro político ou médico ou qualquer outra pessoa que também é trabalhadora, embora reconhecidamente são profissionais liberais e fazem parte de uma outra, digamos, classe de trabalhadores, porque não é exatamente a essência do que é conhecido por todo como trabalhadores. Então, hoje queria dedicar esse vídeo a essas questões que influenciam a nossa vida, que surgiram com o início da Revolução Industrial, que começou em 1760 e terminou por volta de 1820, 1840. Os autores não têm uma definição exata para isso, quando começou na Inglaterra a chamada Revolução Industrial, depois se espalhou pela França, por toda a Europa e, inclusive, depois, algum tempo depois, para os Estados Unidos. Até então, os trabalhadores não se organizavam, não havia como se organizar, porque era o regime feudalista, que todo mundo sabe exatamente o que era a propriedade, o dono da propriedade, o conde, o barão, o rei, o que fosse, e os vassalos, os trabalhadores que trabalhavam sem direito algum, sem direito a nada, a não ser o direito ao trabalho e a comer e beber para que pudesse ter forças para no dia seguinte levantar e continuar a trabalhar. Sábado e domingo, feriado, descanso, não havia necessidade. Se isso te lembra alguma coisa do que esteja ocorrendo hoje, nós estamos
correndo um risco muito grande de ver e ter também uma legislação onde esses direitos conquistados há séculos de não trabalhar aos domingos, eventualmente trabalhar ao sábado, sejam respeitados e garantidos pela Constituição. As leis trabalhistas recentemente modificadas no governo do ilustre Temer estão sendo modificadas de novo pelo presidente Jair e, quiçá, se vai sobrar algum direito aos trabalhadores. Então, é preciso, acima de tudo e sempre, respeitar os sindicatos, torná-los cada vez mais fortes e fazer com que os sindicatos sejam realmente os representantes da luta do trabalhador. Por que isso é importante? É importante por N razões, mas a principal razão é que a Constituição garante que o trabalhador seja representado pelos sindicatos junto às empresas onde ele trabalha e que o sindicato negocie com as empresas as condições de trabalho, os contratos de trabalho, saúde, segurança, meio ambiente, assistência médica, enfim, um conjunto de itens que todos nós, petroleiros e não, trabalhadores principalmente, conhecemos, que passamos, ao longo de nossas vidas trabalhando a favor de mais direitos e menos submissão ao trabalho precarizado, ao trabalho escravo, ao trabalho sem direito a descanso semanal, etc, etc. Muito bem. O sindicalismo, como vemos, tem essa importância, deve ser sempre ressaltada e principalmente os mais jovens, os meninos que estão chegando agora e as meninas, lógico, que estão chegando agora ao mercado de trabalho, devem se lembrar de uma coisa de extrema importância. Os 25 anos, os 30 anos que eles têm agora, ou os 20 anos, não serão eternos. Eles também vão crescer, vão envelhecer, vão ter menos tempo e mais problemas de saúde, como todos. Embora a medicina tenha evoluído, ainda não temos a certeza absoluta que nunca teremos problema de saúde, teremos necessidade de médicos, de hospital e de assistência do Estado. Quem pode garantir, quem pode lutar, quem pode brigar, quem pode enfrentar, quem pode fazer esse enfrentamento e tem legalidade e tem legitimidade para fazer isso, os sindicatos. Se você é sindicalista, ótimo. Se você apoia os sindicatos, melhor ainda. Se você não gosta dos sindicatos nem do sindicalista, eu te convido a fazer uma reflexão. Te convido a ler um pouquinho na história, ou melhor, sobre a história do que é o trabalho, como evoluiu desde a Revolução Industrial na Inglaterra até os dias de hoje, a presença da OIT, Organização Internacional do Trabalho, no mundo inteiro, as leis trabalhistas, os direitos e as obrigações, sim, as obrigações do trabalhador e os direitos e as obrigações também do empregador. O que estamos vendo hoje é uma coisa chamada patrimonialismo. Os ditos empresários que deveriam ter a preocupação de cada vez produzir melhor e cada vez produzir menos e aferir lucros maiores, que seria justo e um direito que lhes é assegurado, fazem têm uma atitude bastante diferente do que seria razoável se esperar deles. Entendem que quanto menos trabalhador tiver, melhor, mais dinheiro eles vão lucrar. Em certa parte isso é verdade, porque a automação, os processos automatizados, a informática, tudo o que o mundo moderno oferece aos empresários, corrobora a ideia que eu posso fazer muito mais com muito menos trabalhadores, com muito mais máquinas, com menos
impostos sindicais, com menos impostos, com menos salários, com menos tudo e com muito mais lucro no final do ano, no final de cada mês. Entretanto, existe toda uma sociedade que precisa trabalhar e produzir e que precisa consumir esses mesmos produtos que são fabricados. Não nos esqueçamos que qualquer empresário depende do mercado que compra os seus produtos, que consome os seus produtos, da venda desses produtos, e se não houver mercado, não haverá empresário. É inútil tentar definir ou tentar colocar tudo automatizado, tudo feito por robôs e etc., porque quanto mais desemprego, menos mercado. Quanto mais se arrocha, digamos, o salário, quanto menos direito se dá ao trabalhador, menor é a possibilidade do mercado crescer. E, consequentemente, diferente do que se apregoa, o mercado cada vez menor, teremos um mercado consumidor também cada vez menor, né? E o recente governo eleito no Brasil, dito por ele próprio, de direita, armamentista, e que quer eliminar todos os comunistas e os socialistas dos governos anteriores. Engraçado que eu vivi os últimos 50 anos no Rio de Janeiro e nunca percebi que estávamos vivendo num regime socialista ou comunista. Me dei conta de que isso aconteceu agora na posse do Jair. Mas vamos lá. O que importa, na verdade? Direita, esquerda, comunismo, democracia. O que é que nós, como simples mortais, queremos? Queremos trabalhar, queremos ter direitos de expressar o que quisermos, queremos efetivamente uma democracia. Se essa democracia tem um cunho de direita ou de esquerda, não faz a menor diferença, desde que ela seja genuína e que realmente me represente e que realmente não tente cortar e não corte as asas de quem pensa diferente. Democracia é assim, de direita ou de esquerda, seja lá qual for a tonalidade, se é vermelha, se é amarela, não interessa a cor, mas o importante é que ela seja a garantidora de todos os direitos para todos os habitantes de um país, de uma nação, de um país que se deseja ser democrático e que seja entendido e reconhecido que efetivamente vive-se numa democracia, independentemente que o presidente ou seus ministros sejam de esquerda ou de direita. O que temos visto nos remete a regimes autoritários, independentemente da natureza do pensamento. Uma outra questão que se fortalece na mídia e que é muito comentada é a questão do capitalismo contra a chamada socialização de meios de riqueza ou comunismo e socialismo. Ora, o que tem isso de importante no conjunto das coisas que estamos vivendo digamos assim, é de uma importância extraordinária, porque imperialismo não tem a ver com capitalismo, não tem a ver com comunismo, não tem a ver com democracia principalmente. O que nós conhecíamos até bem pouco era o imperialismo soviético e o imperialismo americano. Um já foi totalmente destruído e o outro continua a todo vapor, arranjando cada vez mais motivos para se tornar hegemônico, supremacista, racista e etc, etc, etc. Então, ninguém é contra o capitalismo, mas ninguém pode ser contra a democracia. Capitalismo sim, porém capitalismo democrático, que defenda acima de tudo os direitos
de todos aos bens de consumo, ao trabalho e aos direitos trabalhistas, porque o que estamos vendo no Brasil é a retirada assim legal, porque estão fazendo isso por intermédio do Congresso, na Câmara e no Senado, de todos os direitos que havíamos conquistado até aqui e que, por termos eleito quem os elegeu, eu não os elegi com certeza, mas muita gente os elegeu, estão fazendo uma retirada geral e restrita de todos os direitos. Se não acordarmos em tempo, qualquer dia desses vamos amanhecer com a obrigação de levantarmos e irmos trabalhar e nos darmos por felizes porque temos a oportunidade que o nosso empregador nos oferece de trabalharmos e não recebermos nenhuma compensação por isso, mas faremos a alegria de todos os capitalistas sem alma e sem nenhum sentido, sem nenhuma noção de bom senso. Capitalismo bom, como existe na Europa, como existe no Canadá e na Austrália, é aquele capitalismo que oferece emprego, oferece condições sociais de sobrevivência, oferece saúde e educação, em certos casos de graça garantidos, oferece moradia, oferece auxílio-desemprego, como é o caso do welfare nos Estados Unidos não, no Canadá e na Austrália, muito praticado, assim como na Inglaterra, na maioria dos países europeus, e isso propicia a todos os que lá vivem, que vivem nesses países, viver em tranquilidade, produzirem mais e produzirem melhor, e terem mais saúde, educação e contribuírem de uma maneira eficaz para o crescimento das liberdades democráticas e crescimento da população, da sociedade, onde eles estão inseridos. Isso é democracia, isso pode ser chamado de capitalismo sem problema nenhum, mas é um capitalismo decente, é algo que promove o bem-estar social. Fora disso, é outra coisa, pode ser chamado de um feudalismo moderno, né, como se deseja implantar no Brasil, pode ser chamada de ditadura, pode ser chamada do que quisermos, menos de uma democracia. O Ângelo, o que isso tem a ver com o momento que nós vivemos? Tem tudo a ver, amigos, porque nós vivemos no Brasil hoje um momento onde os sindicatos são estigmatizados, os sindicalistas são apedrejados e aqueles que que deveriam defender esses colegas, essas entidades, também estão contra. Eles fazem de conta que são ricos e o governo faz de conta que nós temos direitos. E isso, quando se acordar desse pesadelo, desse sonambulismo diuturno, nós não teremos mais nenhum direito e também não teremos salário, assim como também não teremos provavelmente aposentadoria e etc, etc, etc. Hoje a Petrobras vive um momento de crise, de medo, de pavor diante da gestão que está sendo praticada por pessoas totalmente alheias à cultura petroleira, à cultura da Petrobras, 60 ou mais anos de criação dessa empresa, quando se construiu a maior empresa de petróleo da América Latina e uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Tecnologicamente, fazemos o que nenhuma outra empresa de petróleo faz e extraímos petróleo a uma profundidade que nenhuma empresa de petróleo consegue. Todas elas que estão extraindo petróleo o estão fazendo em
parceria com a Petrobras. E, enquanto isso, o nosso governo, o nosso presidente, os nossos ministros e os áulicos de sempre, os lambe-botas, os canalhas de sempre, acastelados dentro da Petrobras, colocados lá dentro como as raízes do mal que precisam existir para retalhar, para fazer dessa grande empresa uma imagem assim desconstruída, uma imagem ruim do que foi, do que é efetivamente a Petrobras. Talvez ainda tenhamos tempo de salvar essa empresa orgulho de qualquer brasileiro. Mas, desde que inventaram a Lava Jato, desde que se descobriu que é verdade a grande corrupção que foi instalada pelos partidos políticos dentro da Petrobras, vivemos um momento de terror e atualmente vivemos um momento aterrorizante dentro da Petrobras. Pessoas que nunca foram mandadas embora, a não ser que tivessem cometido falhas graves ou que tivessem, por alguma razão, a empresa teria a obrigação de mandá-los embora, estão sendo hoje mandadas embora por nada, simplesmente porque resolveram fazer uma caça às bruxas e acabar com aquela, entre aspas, tranquilidade que dava prazer, que fazia com que cada petroleiro fosse um defensor e um lutador, um guerreiro em defesa da Petrobras. Estão destruindo esse sentimento nobre construído com sangue, suor e luta ao longo de 60 anos por conta da indecência econômica do senhor Paulo Guedes, que quer porque quer vender e vender tudo bem baratinho para os amiguinhos americanos ou os amiguinhos das grandes empresas de petróleo. E botou lá um presidente, o tal de Castelo Branco, que disse textualmente, para quem quisesse ouvir, que o grande sonho dele era e é vender a Petrobras. Em qualquer outra empresa que um presidente tivesse dito isso, ele teria perdido o emprego na hora. Na Petrobras, e graças ao empenho extra incomum, aliás, do Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro e de todos os ministros, dos 8 ministros militares generais que pensávamos que seriam a salvaguarda da nação brasileira, que poderiam dar o suporte para as inúmeras e prováveis bobagens que o presidente poderia fazer, estão quietos, estão calados, não estão defendendo o patrimônio nacional, empresa muito mais que estratégica, muito mais que importante para o desenvolvimento da economia, do mercado e de todos os brasileiros. Não estou defendendo privilégios de ninguém. Em qualquer empresa que você trabalha, você tem direitos e obrigações. E ao longo de 40 anos que eu trabalhei dentro dessa empresa, que muito me honram, 40 anos de Petrobras, eu sempre fiz as minhas obrigações, sempre tive deveres e sempre os cumpri, sempre cumpri com todos eles. E a maioria ou quase todos os colegas que eu fiz ao longo desse tempo fez exatamente a mesma coisa. É uma balela dizer que tinha ou que tem gente demais numa empresa onde se chegou a ter 5 empregados contratados contra um de crachá verde, porque interessava aos governos Fernando Henrique, ao governo Collor e outros governos que antecederam, que proibiram os concursos dentro da Petrobras. Então, hoje chegamos a um impasse grande,
provocado pela própria Petrobras, pela gestão equivocada da Petrobras, que deveria estar contribuindo para que a Petros, o seu fundo de pensão, fosse um fundo de pensão dos mais rentáveis que existam no mercado brasileiro, mas devido às várias dívidas que a empresa tem para com o fundo e que insiste em não reconhecer, elas existem, elas estão judicializadas e a Petrobras mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar, mas por indecência dos gestores da Petrobras são empurradas com a barriga para provocar um terremoto dentro da Petros e fazer com que nós, aposentados da Petros, pensionistas, colegas da ativa que ainda contribuem com a Petrobras, vivamos momentos de terror e de angústia porque a Petrobras se nega a pagar o que deve. Isso é trágico, se não premeditado e totalmente subsidiado pelo governo, que deseja exatamente isso: colocar medo em quem está trabalhando, pavor em quem está aposentado e fazer com que, numa proposta de última hora, possa ser assinado a entrega incondicional de todos os direitos. Então, só resta uma opção: lutar, lutar e lutar. Mas fazer a boa luta, lutar com os sindicatos, porque são eles que nos representam e irão nos representar. Se você acha que pode fazer diferente, lamento muito. Não existe nenhuma outra forma legal de lutar com a empresa que não seja por intermédio dos sindicatos. E isso nos traz a eleição para conselheiros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Petros, onde temos colegas concorrendo a vaga de 2 conselheiros no Conselho Fiscal e 1 conselheiro no Conselho, ou melhor, 2 no Conselho Deliberativo e 1 no Conselho Fiscal. Existem 2 chapas fortes, né? Uma apoiada pela ANBEP e a outra pelo Fórum em Defesa da Petrobras. Essa última chapa tem todo o compromisso com toda a história dos petroleiros, história que eu estava contando até agora, e nós precisamos endossar essa história, precisamos reforçar essa história, mesmo que não concordemos com coisas que foram feitas no passado por sindicalistas, mas a instituição tem que ser reforçada, tem que ser garantida, tem que ser ajudada nas suas mudanças e nos ajudar quando será chamada pela Petrobras a negociar pela gente. Então, não existe outra opção que possamos ter que possa garantir a nossa sobrevivência no plano Petros 1, que não seja a chapa dos conselheiros aprovadas no Fórum em Defesa da Petros. Qualquer outro representante, por melhor que seja, não tem por detrás a força de um sindicato, a força de todos os sindicatos Brasil afora, e não terá como negociar com a Petrobras com força e com dignidade, porque seria a negociação entre 1, 2 pessoas sem o respaldo das entidades. É claro que, seja lá qual for o resultado, nós esperamos que após as eleições possam todos aqueles que forem eleitos refluir para o único caminho que interessa aos petroleiros: salvar o Petros 1, o plano Petros 1, e juntar-se e somar junto com os bons sindicalistas, com os que fazem honra aos sindicatos, e salvar o plano Petros 1. Não existe outra possibilidade de prosseguirmos a nossa luta sem que estejamos juntos,
afinados e dentro de um organismo representativo de classe, que são os sindicatos, que possam e tenham o resguardo legal de negociar com a Petrobras. Fora disso, é total perda de tempo. Eu convoco a todos aqueles que ainda não tenham votado e que ainda vão votar, que, por favor, dividam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, melhor dizendo, com seus colegas, peça para que quem ainda não votou, que vá votar, porque precisamos muito que todos votem. Somos 140 mil associados entre pensionistas e aposentados na Petros. Precisamos que pelo menos 100 mil pessoas votem. Precisamos mostrar a nossa força. Temos força enquanto unidos. Separados, não valemos absolutamente nada para enfrentar a Petrobras e os gestores que queiram simplesmente nos varrer do mapa. Então, presta atenção. Você já viu a AIPET, a AMBEP, a PAP, GDPAP, quem quer que seja, promover uma manifestação, promover uma greve, promover uma manifestação na porta da Petrobras para lutar pelos teus direitos? Com certeza não. E nem vai ver. Mas quem você já viu? Os sindicatos. Qualquer sindicato que te representa faz isso. Bota a cara, dá a cara a tapa e luta para que você possa ter os seus direitos respeitados. Se você não votar com o sindicato, significa que você está do lado do patrão. Você é patronal. Você está aceitando indecorosamente que tudo que a Petrobras vai fazer com você está legal. E você não terá como se defender quando você também for pilhado ou cair em desgraça porque o seu chefe não gostar de você, você não terá a quem reclamar. Pois se o sindicato não for forte e não estiver pronto para brigar por você, não será nenhuma dessas entidades, repito, a AMBEP, GDPAP, a PAP, a AIPET e qualquer outra associação, qualquer outra entidade de empregados ou ex-empregados da Petrobras que vai resolver o seu problema. Quem resolve problema de empregado, quem tem autoridade para resolver problema de empregados com a empresa, são os sindicatos. Está previsto na Constituição, a Carta Magna Brasileira, está prevista nas leis ordinárias que regulam a prestação de serviço entre empregados e empregadores. Portanto, se você quer votar e votar em seu favor, vote em quem te representa. Se você acha que quem te representa atualmente não te representa bem, não se afaste, cobre dele para te representar melhor. E quando os novos conselheiros forem eleitos, faça a mesma coisa. Não fique afastado de quem você elegeu. Fique junto, cobre. Não tem outra forma de vencermos essa briga. Ou brigamos para valer, ou seremos simplesmente retirados do mapa por conta das novas mudanças, da legislação trabalhista que não nos garante mais direito nenhum e da falta de representatividade dos sindicatos se eles não forem reforçados. Então, para que possamos resolver o nosso problema com a Petros e com a Petrobras, não podemos esquecer que resolver o problema com a Petros significa resolver o problema com a Petrobras. Não existe não existe nenhuma razão, não existe nenhuma outra motivação que não seja você votar por quem defende os seus direitos, por quem vai para a rua, faz manifestação e muitas vezes são mandados embora, muitas vezes são suspensos, têm os seus salários cortados. Esses caras são os sindicalistas. Esses caras precisam ser respeitados, precisam que nós todos estejamos juntos com eles e precisamos que também os fiscalizemos depois que eles forem eleitos. Então, não se esqueça, votar nesta eleição para eleger os colegas que vão ficar
no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal da Petros, é importante eleger as chapas apoiadas pelo Fórum em Defesa da Petros. Neste fórum, todos os sindicatos e muitas das associações que eu mencionei estão presentes. Não se esqueça, faça o melhor para você mesmo, faça o melhor para os nossos colegas. Vamos fazer o melhor para todos, inclusive e principalmente para Petros e para a Petrobras, para que possamos viver dignamente por tudo que fizemos no passado, por tudo que pagamos e para que nossos direitos não sejam retirados numa canetada. Vote em quem te representa. Vote para eleger os conselheiros da Petros na chapa dos conselheiros que está sendo apoiada pelo Fórum em Defesa da Petros. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, te vejo a qualquer momento, a qualquer hora. Não se esqueça de assinar o canal para que nós não percamos o contato e continuemos dialogando e nos manifestando de forma sincera e democrática. Um grande abraço a todos.